E assim o drama começou em Melbourne. A corrida da Fórmula 2 foi cancelada por causa da forte chuva. O grid da Fórmula 1 se formou com uma garoa e então a garoa parou, mas todo mundo estava com pneus intermediários. Bem, Lando Stroll inicialmente optou por pneus de chuva, mas então ele também trocou para intermediários bem antes da volta de formação. Na volta de formação ele estava escorregadio, especialmente nos meios-fios, especialmente nas linhas brancas. Pegou Isaac Hadjar no segundo Racing Bulls. Ele bateu na barreira Tech Pro e não conseguiu reiniciar. Na verdade, ficou em lágrimas, tamanha era sua frustração. Mas foi um movimento bem agressivo que ele estava fazendo no volante naquele momento específico. Então ele vai olhar isso em câmera lenta. E eu imagino que ele vai observar como Lando, Max e alguns outros estavam fazendo aquela volta de formação. Claro, isso atrasou o início, mas mesmo assim as condições eram mais ou menos as mesmas quando o início oficial foi dado. E foi Lando Norris defendendo aquela pole position. Lindo começo da pole. Ótimo começo também de Oscar Piastri ao lado dele no outro McLaren. E um bom começo também de Max Verstappen nos Red Bulls. Então Lando precisava ter feito isso. Ele fez isso lindamente. Max teve uma boa aceleração em direção à área de frenagem na curva 1, começou a se mover para o lado de dentro. Lando teve que se mover para a esquerda para proteger aquela posição. Não foi um grande problema, mas foi o suficiente para deixar a porta aberta para Oscar Piastri. Se ele quisesse fazer uma ultrapassagem por dentro, esse era o momento para fazê-lo. Ele não fez uma manobra agressiva, ele não fez uma Monza. Ele deu a curva para Lando Norris, corretamente, obviamente. Mas ao fazer isso, é claro, ele perdeu um pouco de impulso. Ele se manteve na parte interna ao entrar na curva 1, se manteve na parte interna ao entrar na curva 2, e Max Verstappen do lado de fora da curva 2, onde estava molhado, simplesmente passou por Oscar Piastri por fora para assumir a P2 na descida para a curva 3. A ultrapassagem da corrida, com certeza, por fora na parte molhada de Oscar Piastri. De qualquer forma, eles chegam à área de frenagem da curva 3. Esta é a melhor parte da pista para Lando Norris, e ele estava absolutamente afiado, perfeito ali na volta de abertura. Mas atrás dele um caos, porque Jack Doohan saiu da pista no Alpine. Ele tocou uma linha branca na reta e simplesmente perdeu a traseira, girou, entrou em aquaplanagem e bateu nas barreiras Tech Pro. Ele estava bem, mas isso trouxe o primeiro carro de segurança da tarde. Então agora tínhamos uma procissão de carro de segurança com Lando Norris e Max Verstappen entre os dois McLarens. Uma situação um pouco diferente da classificação já. E eu acho que muitas pessoas estavam perguntando, o Max pode ganhar essa corrida? Ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso. Claro, isso meio que dependia do que ia acontecer com o tempo. Neste ponto não havia uma ameaça real de chuva forte. De fato, estava ficando mais claro e os pneus intermediários após 4, 5 voltas estavam começando a superaquecer. Lando e Max tiveram que ir para as partes molhadas da pista para se proteger de qualquer forma. Na relargada, Lando novamente fez um ótimo trabalho. Max tentou pressioná-lo bastante no início, mas então ficou muito claro que os pneus dele estavam se desgastando mais rápido do que os dos dois McLarens. Oscar Piastri colou-se bem atrás do Max e acabou forçando o Max a cometer um erro, com os pneus se desgastando nos Red Bulls. Ele travou as rodas ao entrar em uma curva fechada à direita perto do final da volta e Oscar Piastri então recuperou o segundo lugar, de Max. Max estava então sozinho, sem pressão alguma de George Russell no Mercedes, que estava a cerca de 8 segundos atrás dele. Mas agora era Lando Norris contra Oscar Piastri. E aqui vimos uma indicação bem clara de onde Oscar Piastri está com sua pilotagem. Eles estavam muito próximos. Foi relativamente fácil para Oscar se aproximar de Lando Norris porque Lando estava indo tão devagar quanto queria, para ficar à frente, obviamente, na liderança, e essa foi a referência do Oscar. Então ele conseguia alcançá-lo praticamente em qualquer lugar, mas estava fazendo isso com, entradas largas, com freadas tardias, com todas as coisas que vimos de Oscar Piastri no final do ano passado. Então, a notícia é que ele não voltou ao seu estilo de pilotagem mais curto e compacto, que vimos no início de sua carreira na McLaren. Agora ele está efetivamente pilotando exatamente da mesma forma que Lando Norris. Exceto que, claro, Lando é um pouco mais suave com seus comandos e com isso comete menos erros. E ele está massageando o carro um pouco mais, mas em termos de como eles abordam a curva, onde estão colocando a potência, está praticamente perfeito, idêntico agora. Então, nessa situação, se isso continuar pelo ano, não há dúvidas. Lando Norris vai facilmente vencer Oscar Piastri porque ele vai cometer menos erros e é mais suave com seus comandos em geral. A única maneira de Oscar conseguir algo contra Lando seria se ele conseguisse voltar a ser um verdadeiro piloto de curvas curtas e fazer algo diferente, especialmente nas curvas lentas e de média velocidade. E há mais um ponto a ser feito, que é que você poderia imaginar quando Oscar estava atrás de Max na fase inicial da corrida, que ele estaria pensando, é assim que o Max dirige.
Eu esqueci de fazer isso ou algo nesse sentido, mas não fez isso. E isso é em parte porque o Max não estava realmente usando curvas curtas nas primeiras voltas da corrida mais do que qualquer outra pessoa. Era muito difícil fazer isso quando a pista estava secando e você só precisava estar na parte seca, que estava ali por causa dos carros de corrida. Então, o que o Max estava usando naquela fase inicial da corrida, assim como o Lando, era seu toque e sensação incrivelmente suaves. E isso era o que, claro, é muito difícil de perceber se você está seguindo outro carro ou, de fato, assistindo na televisão ou em qualquer outro lugar. Tudo o que você vê é um carro que não está instável, que outros carros, que outros pilotos estão achando instáveis. Então foi por isso que Oscar provavelmente não mudou nada e ele ainda é o piloto que era na classificação, que é, você sabe, um clone do Lando Norris, mas sem a suavidade de toque do Lando. Então, Lando Norris, sob pressão de Oscar, Piastri parecia absolutamente calmo e totalmente no controle, dirigindo maravilhosamente. E claro, havia uma pressão real sobre Lando, porque as mensagens de rádio do pit da McLaren eram tipicamente confusas. Primeiro, disseram ao Oscar para ir com calma, ter cuidado e não pressionar o Lando, quando a pista admitidamente ainda estava molhada e havia apenas uma pequena faixa seca. Justo, de muitas maneiras, ter dado essa instrução, e então, posteriormente, isso foi seguido, com Oscar, você está livre para correr. Então havia muita pressão se acumulando sobre o Lando. É um pouco como o Christian Horner dizendo, corram um contra o outro, mas não fiquem muito perto. De qualquer forma, Oscar estava fazendo um bom trabalho ali, pressionando o Lando. A multidão estava enlouquecendo. Mas então, na volta 34, tudo mudou. Porque foi nesse momento que Fernando Albon, de todas as pessoas, bicampeão mundial, um piloto muito experiente, perdeu o controle do Antonelli Martin, bateu na parede e acionou o carro de segurança. E nesse ponto, a chuva tinha parado. Os pneus intermediários estavam se desgastando. Então todo mundo entrou de uma vez, seja para pneus slicks médios ou duros. Médios, no caso dos Red Bulls, Max Verstappen. Duros, no caso da McLaren, Mercedes e Ferrari. O carro de segurança ficou na pista por bastante tempo, 4 voltas de fato. E quando ele entrou, nuvens muito, muito escuras já estavam sobre o circuito novamente. Todos estavam com pneus slicks agora, mas estava bem claro que uma chuva forte estava a caminho. E, com certeza, 2 voltas depois, na volta 44, ambos os McLaren tiveram um grande drama na antepenúltima curva da volta. A curva fechada à direita no final, com a aproximação rápida. Primeiro, Lando estava na liderança, abriu a pista, manteve a calma e conseguiu entrar na pista, com um pouco de sobresterço na grama, mas conseguiu voltar para a pista. Obviamente um pouco envergonhado nesse momento, ele tirou o pé do acelerador. Oscar viu isso, mas ele também saiu da pista. Talvez ele tenha perdido a concentração ao ver Lando cometer aquele erro, mas foi um drama muito maior para o Oscar, porque ele perdeu o controle na curva fechada à direita e acelerou até perder o controle, entrando na curva fechada à esquerda, a penúltima curva da volta. Uma curva à esquerda muito, muito fechada. Ele saiu da pista e foi parar na grama, ficando preso ali por tempo demais, o que o fez cair muito na classificação. Eventualmente conseguiu se reverter para fora com as rodas girando muito e voltou para a pista. Mas isso foi efetivamente o fim do desafio de Oscar Piastri. Desafio com pneus slicks na chuva. Lando Norris entrou direto na área dos boxes e voltou para os pneus intermediários. Max Verstappen fez o mesmo. Então agora tivemos uma relargada atrás do carro de segurança do Lando, liderando o Max, que por sua vez lidera o George Russell, Alex Albon e então Kimi Antonelli, que está indo muito bem na Mercedes. Como eu disse ontem, entre todos os novatos, esse é o piloto que tem um toque suave quando se trata de criar curvas curtas em curvas lentas e de média velocidade. E ele fez isso muito bem na chuva. Eu disse ontem que ele é muito, muito agressivo com seus comandos em curvas rápidas, porque isso não era realmente um problema. Ele teve uma derrapagem saindo de uma curva à esquerda, uma curva rápida perto do clube de cricket ali. Mas, no geral, isso não foi um grande problema nesta corrida. Nos intermediários, porque todo mundo estava meio que preso na linha de secagem. Nos intermediários, nas curvas mais rápidas. Então, ele estava basicamente fazendo o que todo mundo fazia nessas curvas e ganhando terreno. Mais importante, ele não estava enchendo o carro com entradas bruscas. Isso, de repente, fez a traseira sair ou a frente, como muitos outros pilotos estavam reclamando. O carro estava muito instável com um piloto como Antonelli e um piloto como Max, um piloto, em certa medida, como Lando, dado suas entradas. De qualquer forma, voltando para a frente da corrida, agora era Lando Norris na frente de Max Verstappen e estava bem perto, muito perto. Max ficou dentro da faixa de DRS de Lando nas voltas finais. Ele estava em cima dele na última volta, mas não pôde fazer nada e cruzou a linha apenas 8 décimos de segundo atrás de Lando, terminando em segundo. Mas Lando, claro, para vencer a primeira rodada do Campeonato Mundial, muito merecidamente, da a pole, uma corrida absolutamente impressionante.
Apenas aquele erro quando ele saiu da pista com os pneus slicks na chuva, mas vamos perdoá-lo por isso. De outra forma, ele realmente mostrou isso a Oscar Piastri e essa foi a principal lição desta corrida. George Russell, um solitário terceiro na Mercedes de fábrica, tentou dar um empurrão em Max na relargada final, quando todos voltam a usar os pneus slicks novamente. Ele está com o pneu duro, Max está com o pneu médio, mas Max novamente começou a se distanciar. Foi um pouco como a maneira que Max se distanciou inicialmente de Oscar Piastri nas primeiras voltas da corrida. Oscar faria um movimento aqui, um movimento ali, apenas moveria o carro um pouco quando Max não estava. E foi o suficiente para dar ao Max talvez 0,05 e depois 0,1, 0,2. Essa foi a diferença. Diferenças muito pequenas. E foi um pouco a mesma coisa entre Max e George. George foi realmente bom nas primeiras curvas, mas ao longo da volta houve um pequeno erro e Max conseguiu se distanciar dele. De qualquer forma, uma boa corrida do George. Uma corrida muito boa do George para terminar. Pássara. Kimi Antonelli, uma corrida realmente boa para terminar atrás do George, efetivamente em P4 na pista. Excelente estreia dele pelos motivos que já mencionei. Ele foi temporariamente rebaixado para P5 como resultado do que parecia ser uma liberação insegura nos boxes pela Mercedes, mas a FIA então revogou essa decisão, então ele acabou ficando com P4. E ele mereceu isso também. Outro piloto que dirigiu extremamente bem foi Alex Albon na Williams Mercedes, manteve o carro na pista o dia todo. Carlos Sainz teve azar na que foi efetivamente a volta lenta, atrás do carro de segurança depois que o acidente de Jack Doohan aconteceu. Perto do final daquela volta, Carlos teve um problema com uma mudança de marcha no modo de carro de segurança. E ele apenas pegou a traseira e o jogou contra as barreiras Tech Pro bem antes da entrada dos boxes. Então, uma tarde muito infeliz para o Carlos, mas mesmo assim uma corrida muito, muito boa do Alex Albon e da Williams com o P5. E Lando Stroll dirigiu muito bem para terminar em P6 pela Sao Antonelli Martin. Novamente, em um dia em que normalmente você esperaria que ele estivesse se envolvendo em bastante drama, ele também absolutamente lá fora, sem cometer erros e apenas trazendo o carro para casa. Uma corrida muito, muito boa para terminar em P6 em um dia, como eu disse, quando seu companheiro de equipe, um experiente bicampeão mundial, bateu na parede. Depois de ficar preso em um pouco de cascalho em uma curva rápida, inevitavelmente uma das variáveis de correr nessas condições, Nico Hülkenberg excelente em P7 depois de uma classificação decepcionante para a Sauber Classic. A corrida do Nico Hülkenberg, eu realmente dei um pouco de trabalho para ele em uma transmissão ao vivo recentemente, dizendo que ele não foi tão bom nas últimas 20, 30 voltas da corrida, mas nesta ocasião, simplesmente fabuloso. Que corrida incrível do Nico Hülkenberg. Então eu retiro tudo isso, Nico, corrida linda. E ele terminou à frente dos dois Ferraris, Carlos Leclerc à frente de Lewis Hamilton. Desempenho realmente decepcionante de ambos e no final Oscar Piastri alcançou Lewis na última volta, passou por ele do lado de fora do setor 9-10, um setor muito rápido na pista molhada. Dada a posição ruim na pista, eu consigo entender porque a Ferrari os manteve na pista por uma volta extra antes de trocá-los de volta para os intermediários. Eles perderam muito tempo, mas foi uma aposta que valeu a pena. Acho que eles vão receber muitas críticas, provavelmente na imprensa italiana, provavelmente na imprensa em geral, por essa decisão. Isso vai entrar na categoria de estratégia ruim, novamente. Mas, se você está sofrendo e sempre arrisca assim, talvez a chuva pudesse ter diminuído. Talvez poderia ter sido a chamada do século, mas eles tomaram essa decisão. A realidade é que eles não deveriam estar tão atrás assim. Eles não deveriam estar em uma posição que os obrigasse a fazer essa aposta. A Alpine tomou uma decisão semelhante para Pierre Gasly na Racing Bulls em relação a Yuki Tsunoda. No caso do Pierre, você pode meio que entender isso. Porque eu imagino que eles estavam pensando no Brasil do ano passado e como conseguiram uma grande posição na pista lá. Então, isso foi infeliz para o Pierre. Menos compreensível para Yuki Tsunoda, que tinha sido tão rápido durante todo o fim de semana. Então, um final muito decepcionante. Fim da corrida para ele. E também há muitas transmissões de rádio estranhas acontecendo com a Ferrari, quase se tornando desconfortável, com Carlos Leclerc dando um trabalho ao seu engenheiro por dizer que a água que ele estava sentindo no cockpit, com a qual ele se referia, deve ser da garrafinha de água. Mas ele não disse tudo isso. E então Carlos disse, bem, sim, obrigado por afirmar o óbvio. Eu sei que isso vai viralizar e todo mundo vai achar muito engraçado, mas eu não acho particularmente engraçado no meio de uma corrida. Quando um engenheiro claramente está tentando ajudar o piloto de qualquer forma, foi isso. E então, do lado do Lewis, eles estavam dando muitas instruções para ele sobre como tentar ultrapassar o Alex Albon. Para lidar com os DRs e várias chaves, consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com isso. Lewis já não conseguiu lidar com isso. E ele não conseguiu passar Alex Albon.
E eu acho que para um piloto da Ferrari ser derrotado em seu primeiro grande prêmio, ser ultrapassado por Alex Albon em uma Williams é um pouco constrangedor. E eu fiquei surpreso que o Lewis estava adotando abordagem dogmática no rádio, porque na parede dos boxes eles estavam pensando: o que está acontecendo aqui? Por que ele não consegue ultrapassá-lo? Pierre Gasly terminou em 11º. Triste ele estar fora dos pontos. Fez um bom trabalho o fim de semana e Oliver Bearman ficou na pista e terminou lá. Ele ultrapassou muitos carros, mas ele ultrapassou carros se desatrasando. Mas ele manteve mais ou menos o ritmo com Esteban Ocon, seu companheiro de equipe na Haas Ferrari, mas um fim de semana terrível para a Haas. Mas um ótimo fim de semana, como dizemos, para Lando Norris. Que maneira de começar sua campanha de 2025. Eu adoro dizer isso porque soa como, sim, a campanha começou e o Lando está a 1000. E, sim, simplesmente lindo. Abraçou sua mãe e seu pai quando saiu do carro. Agora, um procedimento de finalização diferente no Parque Fermé. É bom ver o vencedor entrar na garagem e não temos aquelas coisas de aro verde. Está um pouco mais organizado. Sim, foi um momento realmente bonito quando o Lando saiu do carro. Nada de agitação, pulos, ele simplesmente saiu calmamente, apertou a mão do Max. Max e George também se cumprimentaram. Bom ver. Bem, eles certamente fizeram algo. Eles se esbarraram, eu acho, algo assim. E sim, muito bom em todos os aspectos. Oscar Piastri deve estar se sentindo mal pra caramba, eu suspeito, porque este era o seu momento. E já era. E Lando não só venceu o Grande Prêmio da Austrália, mas ele ganhou uma grande batalha inicial, não uma pequena disputa, uma grande batalha com Oscar Piastri. Quanto a quem vai ser, se vai haver um campeão mundial na McLaren, quem vai ser. E não é só porque ele venceu a corrida, mas pela maneira como ele venceu a corrida. Ele está dirigindo sem falhas, exceto por aquele único erro. E a maneira como ele conseguiu a pole também. E isso é muito para o Piastri lidar e tentar reagir e voltar à frente do Lando. Quase impossível agora, eu acho. E podemos assistir mais disso no Grande Prémio da China que acontece neste fim de semana. É um fim de semana de sprint também, infelizmente, mas mesmo assim é o Grande Prémio da China. Então, que venha até lá.